compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você, compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você, compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe. Dime. No, estoy conduciendo. No, estoy cerca. ¿Qué te pasa? Ya hablamos de eso anoche. Los dos estábamos de acuerdo, ¿recuerdas? Tú mismo dijiste que era la mejor solución. Ahora ya no nos podemos echar atrás. Oye, tengo que colgar. Después hablamos. Venga, vamos. Colabora, ¿eh? No me hagas las cosas más difíciles. Venga. Venga. Aquí. Aquí. Eso. Muy bien. Hola, preciosa. ¿Cómo estás? ¿Qué te ha pasado? ¿Que te han dejado aquí sola? No te preocupes, conmigo vas a estar bien. Deja que te quite esto. Estrella. Te llamas Estrella. Qué nombre más bonito. Senhores telespectadores da TV Com, mais uma vez estamos aqui nessa tarde agradável para mais uma conversa com os senhores. É muito importante essas conversas que nós vemos tendo aqui já ao longo de algum tempo e na qual nós temos enfocado a dores na alma. Nós vamos conversar bastante sobre isso e tenho certeza, vocês irão gostar muito. Mas agora nós vamos passar ao preceito. O preceito é um dos fundamentos que orientam o nosso trabalho no CVV. Bem, nós então
vocês viram aí o preceito, certo? E agora nós vamos passar a apresentação de nossos convidados. Hoje nós temos aqui ao nosso lado direito, certo? Aqui, o nosso convidado, que é o Luiz Carlos. Luiz Carlos, né? Luiz Carlos. Luiz Carlos, ele é amigo já de longa data. Muito tempo, não falo tempo. E ele é diretor do Hospital Francisca Júlia, diretor administrativo, né? Que é uma das obras também do CVV. Do CVV. Foi criado, idealizado dentro do CVV. E ao nosso lado esquerdo aqui, essa simpatia, que é o nosso amigo Roberto, plantonista do CVV, plantonista do chat, e que é o coordenador do Eixo Voluntariado, né, Roberto? Isso mesmo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Alvarenga. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e poder compartilhar com todos este momento. Aliás, o telespectador já sabe que o nosso programa é Compartilhe com o CVV, entendeu? E por isso que a gente chama entidades, pessoas, amigos, para que participe desse programa, compartilhe conosco com o CVV. O nosso amigo Roberto aqui, ele faz o que nós chamamos de contraponto. Quer dizer, ele vai colocar o ponto de vista, o enfoque do CVV. Entende? Então, nós vamos então dar início ao nosso bate-papo, a nossa conversa aqui, né, Roberto? E então eu já vou formular assim uma pergunta para você, Luiz. Hoje o tema é dores na alma da pessoa abandonada, né? A pergunta que eu quero levantar aqui com você e com o Roberto a pessoa abandonada tem mais dor do que aquela que não vivencia essa situação? Bem, eu entendo que quando se trata de pessoas, de seres humanos, todos têm sentimentos. Diante das situações que a vida oferece a cada um de nós nas suas vivências, vai despertando sentimento. Então eu tenho, pelo que a gente acompanha nos nossos trabalhos, com residências terapêuticas, que são pessoas que foram abandonadas pela família, que foram deixadas pela família, pessoas que nós recebemos nas nossas internações no hospital, são pessoas muitas vezes abandonadas, e todas elas trazem sentimentos. O sentimento da rejeição, o sentimento de ficar só, o sentimento de não ter uma família, enfim. Então, todas trazem algum sentimento, todas vivenciam isso. Entendi. Então quer dizer que é comum. Independe de onde você está. De onde está. Uma coisa que eu aprendi também, não sei se eu posso colocar, uma amiga sempre dizia assim, se você tem uma pessoa que é dependente químico, por exemplo, ela traz sentimento. Com a diferença assim que o dependente químico que tem mais recursos vai cair num tapete vermelho dentro de casa. Muito interessante. E o pobre vai cair dessa Muito jeito, mas o sentimento é o mesmo. Olha que bom. O sentimento é o mesmo. Então é isso que eu gostaria de deixar como reflexão. Independe da classe social, de onde ela está. Muito bem. Gostei da sua explicação. Vocês viram que o telefone tocou, né? Mas aqui o programa é ao vivo. Fica bem demonstrado aqui, né? Então, desculpe, senhor telespectador, mas são situações que só acontecem no programa ao vivo. E este programa é ao vivo. Meu amigo Roberto, plantonista Roberto, o que você pensa a respeito disso? É privilégio, as dores na alma, é privilégio do abandonado? Ele tem mais dor do que uma pessoa que não seja abandonada? Olha, a nossa experiência enquanto CVV mostra que a dor dói na pessoa abandonada, não abandonada, a pessoa com muita gente próxima, sem ninguém próximo. Como disse o Luiz, existem os dependentes
ora vão para a química, ora são dependentes de um relacionamento mais agressivo. O que existe é dor. E a dor daquele que nós atendemos enquanto CVV, seja no chat, seja no e-mail, seja no telefone, aquela dor é a maior de todas. Abandonado, não abandonado, que dói muito, e isso é narrado com muita clareza e com muita vontade de deixar essa dor da alma para trás. E esse é o nosso trabalho. Então eu diria para você que a dor dói e muito na pessoa que liga para o CVV, que entra no chat e que manda e-mail. O abandono é um detalhe, né? Muito a dor bem, é o principal. Isso, pelo que eu entendi que vocês colocaram aí, se aplica também à criança, à mulher, enfim, é geral, é dor, né, Roberto? Não é dor e tem um detalhe, todos nós, enquanto seres humanos, nós precisamos viver junto de alguém, nós precisamos ser acolhidos por alguém. E como o Luiz falou, se eu não tenho ninguém, eu vou para a química, vou para as drogas. Alguém precisa me acolher. E as drogas sempre acolhem, mas nunca acolhem da maneira como a pessoa precisa. Exatamente. O que a gente percebe quando a pessoa é acolhida com respeito, com consideração, com atenção, ela se transforma, ela se modifica. Por que eu falo isso? Porque na nossa experiência, no trabalho que nós realizamos com pessoas abandonadas e com pessoas portadoras de transtorno mental, quando estavam internados e nós começamos a montar as residências terapêuticas, aí o médico nos perguntava, mas você vai levar esse paciente para morar numa residência terapêutica? E eu brincava com o médico muito amigo, falei, não tem problema, doutor. Nós vamos levá-lo para a residência, se der algum problema a gente responde. Porque ele fala assim, meu CRM, o que eu quero dizer com isso? Porque ele foi acolhido, saiu de um clima mais fechado para um clima mais aberto, começou a se relacionar com os vizinhos, com as pessoas, percebe? Aí ela descobriu outras coisas que até então ela não tinha. Eu acho que é super válido o trabalho. Inclusive nós temos aqui em Sorocaba, através de uma outra instituição da qual fazemos parte, que é o Hospital Jardim das Acácias. E que temos também residências terapeutas. E, bem, vamos na sequência. Muitas pessoas, notadamente a mulher, ela sofre repressão, muita repressão, no lar, no trabalho, e às vezes esse peso, essa dor é tão grande que ela pode até pensar em suicídio. A pergunta que eu vou fazer para você é que tipo de sinal ela demonstra nessas situações? Como podemos aferir, como podemos perceber que ela está pensando em suicídio? O sinal. Eu poderia dizer assim, eu percebo assim. A pessoa tem alguma coisa que ela gosta de fazer ou tem dificuldade, quando ela começa a ter dificuldade em realizar isso, ela começa a se afastar das pessoas, começa a não se aceitar também, que eu percebo, nos nossos trabalhos que a gente realiza na área de saúde mental. Ela começa a ter um sentimento de menos, menos valia. Autoestima baixa. Autoestima baixa, a gente percebe isso. Já ouvi pessoas dizerem assim para mim no nosso serviço, a gente que ouve no CV também, talvez se eu não estivesse aqui, eu não faço falta nenhuma. Começam a alimentar a ideia de que a melhor solução para os problemas da vida é sair dessa vida, ou seja, dar fim à vida. Aí começa o trabalho, no caso do CVV voluntariado, lá no nosso trabalho, os profissionais começam a atuar para tirar a pessoa, demover a pessoa dessa ideia, e principalmente dando acolhimento, dando atenção, ouvindo, né? Então os sinais que ela dá é aquele basicamente eu diria que é um sentimento de menos-valia, um sentimento de auto-rejeição. Eu não presto mesmo, olha, ninguém me dá valor. E ela começa a interiorizar isso. Entendi. E aí vem a não autoaceitação, ela passa a não se aceitar mais. Eu vejo isso nos nossos trabalhos. Ok.
Roberto, sobre o ponto de vista do CVV, né? Que tipo de sinal a pessoa comunica para o plantonista do CVV? E além disso, eu gostaria, não sei se é possível você comentar isso, se a pessoa chega de manhã e fala: hoje o dia está muito escuro, eu vou me suicidar. Por favor, claro que eu estou exagerando um pouco, né? Mas, por favor, comenta esses assuntos aí. Olha, enquanto CVV, enquanto chat, principalmente no telefone, eu fui voluntário do telefone durante muitos anos, até se comentava que havia poucas ligações em que se tratava do suicídio direto. No chat já é diferente, o chat trabalha com muitos jovens e eles não medem, eles abrem já o diálogo dizendo: vou me matar, e já comunicam o fim de um ciclo difícil que estão vivendo através do querer morrer, né? Então, o que acontece enquanto nós, voluntários do chat ou do telefone, sendo um trabalho sigiloso e sendo um trabalho totalmente anônimo, é confortável, fica mais fácil para a pessoa, e elas dizem isso. Eu não consigo falar com psicólogo, não consigo falar com médico, não consigo falar em casa. Se eu falar em casa para meu pai ou para minha mãe, eles acham que é frescura. Então eles vão fazendo narrativas, e isso nós, enquanto voluntários, o CVV é 100% voluntário, nós somos preparados, não somos profissionais, não somos terapia, somos apoio emocional, somos apenas uma entidade de acolher a pessoa naquele momento difícil. Ela vai se soltando, ela vai narrando a vida dela, vai narrando esses impactos emocionais que ela vem sofrendo, como ela foi se desconectando da vida, das pessoas, e ela faz uma narrativa quase que direta. Eu estava procurando um jeito de me matar e caí nesse chat aqui. O que vocês fazem? E olha, a Organização Mundial de Saúde diz: 9 em cada 10 suicídios poderiam ter sido evitados. E no chat, a nossa realidade tem sido essa. 9 em cada 10 jovens que entram com muita clareza, com muita definição do suicídio, depois de 1 hora, 1h30, porque o nosso atendimento é livre, é 1 hora, é 1h30, 2, nós estamos ali para atender. 9 em cada 10, a pessoa termina a ligação, termina o contato, uma outra pessoa, ela se reencontrou, ela conseguiu tirar aquele peso que estava sobre as costas dela, e como às vezes até eu digo, a pessoa se dá uma segunda chance de retomar a vida e seguir em frente. Então, para nós, enquanto chat, é uma conexão direta, a pessoa não mede, os jovens não medem, eles entram e falam: quero morrer, estou pensando em suicídio, já tentei, não deu certo, então eles são muito diretos. E nós, nesse acolhimento que nós fazemos durante o atendimento, eles vão se reestruturando, vão se redefinindo, se reencontrando, e não raro nós encontramos uma outra pessoa, muitas vezes sorrindo no final do atendimento. É isso. Enquanto você falava, eu estava me lembrando de experiências na instituição, na internação, sim, de moças internadas dizendo que queriam morrer, queriam acabar com a vida. Enfim, aí um profissional médico vai entrar com a medicação que tem que ser feita, mas além de tudo, acima de tudo, o que a gente percebe? Quando a gente dá atenção, quando a gente conversa. Eu mesmo vivenciei isso com uma paciente que estava assim, falando em querer morrer, dando indício de acabar com a vida, porque ela teve muitas encrencas com a mãe e se sentia culpada por isso. Mas aí a gente vai conversando, vai acolhendo, vai ouvindo a pessoa, e a gente percebe que estava lembrando dela agora. E hoje ela está mais tranquila, hoje ela está conseguindo refletir melhor a situação que ela está vivendo. Está em preces até de ter alta. Beleza. O Luiz, lá na sua instituição, na sua não, né? Na instituição Francisca Júlia, CVV, pode ocorrer ou ocorre das pessoas, ao invés de procurar o profissional, o psiquiatra, o psicólogo, ela se comunicar também, por exemplo, com a pessoa que trabalha na cozinha, com a faxineira. É possível que ela consiga crescer desabafando com essas pessoas também,
como, por exemplo, na nossa casa, é possível, Roberto, vocês gostariam que comentassem, que um filho, ou um amigo, uma amiga, falem com pessoas comuns? Eu vejo que sim, porque muitas vezes o pessoal da higienização tem contato direto com as pessoas que estão na instituição, internadas. E muitas vezes ele começa a conversar com o paciente, ou o paciente começa a conversar com o pessoal da higienização, da nutrição, enfim. E eles diziam assim, poxa, aquela moça ali me deu muita atenção, eu conversei com ela, eu fui ouvido. Eu já vi isso de pacientes. Porque são pessoas simples. Às vezes são pessoas que estão trabalhando conosco e têm o mesmo problema em casa. Às vezes tem um dependente químico, tem alguém da família que tem algum transtorno. E eles conseguem entender, ouvir essas pessoas. É muito interessante essa experiência, essa sua pergunta. Parece que isso fortalece aquilo que você falou, né? Que nós somos pessoas simples lá. Lá no CVV, quem que atende o CVV? São profissionais? Não, o CVV, as pessoas que atendem são pessoas da comunidade, com uma boa vontade, serviço de voluntariado, 100% de voluntários, todos nós somos voluntários. Passamos por um treinamento e nos disponibilizamos 4h30 no telefone e 3 horas se for do chat. Mas somos pessoas simples, com a boa vontade, carregados de boa vontade e a intenção de ajudar. E nós temos aqui, do que o Luiz falou, das pessoas auxiliares próximas poderem ajudar, nós temos aqui em Sorocaba o Lar São Vicente de Paulo, é um asilo, né, uma casa de repouso, e que nós temos uma linha direta. Lá tinha esse problema. Então, foi feita uma linha direta, a pessoa puxa o telefone no gancho e já conecta um interno com o CVV aqui posto Sorocaba. Isso ajudou muito porque as pessoas que estão lá trabalhando, enfermeiros, assistentes sociais, eles percebem a agitação emocional da pessoa e olha, converse com um amigo e a pessoa tem ali o tempo dela para poder desabafar. Agora com o 188, que é um telefone do Ministério da Saúde, é um telefone 188, é um telefone nacional para todas as cidades, por ser via internet, em fase de implantação, já em 8 estados, o estado de São Paulo entrando agora, no mês de dezembro, todas as instituições, hospitais, qualquer tipo de instituição vai poder pegar o telefone, ligar um 188 e passar para a pessoa que está próxima. Um amigo, se você estiver lá do amigo, e esse amigo, você perceber que ele está com sinais do pensamento suicídio, se você não está preparado e precisa ter preparo, não é fácil dar tempo, e um tempo intenso, um tempo que a pessoa possa falar e você não cortar no meio, porque a coisa mais triste é a pessoa começar a desabafar e você jogar o seu problema em cima dela ou cortar no meio do caminho. É frustrante. Então nós, enquanto CVV, temos essa preocupação, nós damos o tempo que a pessoa precisa. Então se você tem um amigo, um parente, alguém próximo, percebe, 188 no seu estado, já tem 188, passa, a pessoa vai poder conversar o tempo que ela precisar para tirar aquela pressão emocional que ela está vivendo naquele momento e poder seguir em frente. Beleza. Gostaria... pois não. Só queria dizer uma coisa, enquanto ele falava eu lembrei de uma coisa. No hospital, nós tivemos 720 internações nesse período até hoje. Sim. 10% dessas pessoas que foram internadas foram por tentativas de suicídio. Então é um número alto, é um número bastante alto. E a gente vem fazendo um trabalho internamente com as pessoas de ficar mais atenta, de dar mais atenção, de olhar para o outro e de se preocupar com o outro, né, para realmente ajudar essas pessoas. Ok. O bate-papo estava bom, né, Roberta? Tanto é que o tempo roda tão célere, tão rapidamente, e nós vamos ter que chamar um break. Okay. Entendeu? Então, vamos ao break. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Um
dos maiores anunciantes da TV brasileira é o governo federal. Em 2015, empresas públicas como a Caixa Econômica, Banco do Brasil e Petrobras juntas investiram 4 bilhões e 200 milhões de reais em propaganda televisiva. Essas instituições ultrapassaram os investimentos de grupos comerciais fortes, como Coca-Cola, Nestlé, Volkswagen e também os 2 maiores bancos privados do país, Itaú e Bradesco. O anúncio do poder público devido à origem dos recursos não pode seguir a mesma lógica das corporações privadas, mas sim promover a regionalização das ações de comunicação. Por isso, parecer de 2009 da Advocacia Geral da União autoriza o governo federal a veicular publicidades institucionais nos canais comunitários. Essas emissoras são a voz de diversos setores da sociedade civil organizada, tais como associações de bairros e comerciais, comunidades árabe, judaica, italiana, portuguesa, japonesa, dentre outras, movimentos sociais e minorias, sindicatos de trabalhadores e patronais de inúmeras categorias, como industriais, engenheiros, economistas, funcionários públicos, advogados, só para citar algumas. Além disso, nessas telas todas, as crenças convivem em harmonia: católicos, evangélicos, espíritas e religiões africanas. Se você é gestor público e anuncia em emissoras de TVs comunitárias, parabéns, está cumprindo a função social do Estado. Se não anuncia, nunca é tarde para começar. Verba pública para veículos de comunicação pública não é esmola, mas justiça social. Uma campanha da ABCCom, Associação Brasileira de Canais Comunitários. Compartilhe com o CVV. Bem, então nós estamos reiniciando esse segundo bloco e parece que a nossa produtora está falando que tem uma pergunta de um telespectador de Santa Catarina. Haveria possibilidade de colocar no ar essa pergunta? Vai embora. Olá, Okay. Eu sou Patrícia, voluntária do posto CVV de Braço do Norte, Santa Catarina. Gostaria de perguntar ao Luiz Carlos, administrador do Hospital Francisca Júlia do CVV, acerca do atendimento humanizado prestado às pessoas com transtornos mentais do hospital. Gostaria de saber quais são as características desse atendimento humanizado e se há algum tipo de curso ou treinamento desses profissionais, psiquiatras, psicólogos, enfermeiros e demais profissionais da saúde que atendem as pessoas que vão e recorrem até o Hospital Francisca Júlia. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, então, perguntando ao Luiz Carlos. Tchau. Bem, Tá eu vou... com você a comigo, palavra. Tá comigo, vamos lá. Chamou específico você. Eu tenho a dizer o seguinte: nós estamos criando uma mentalidade dentro do hospital da postura CVV, de calor humano, né, de respeito pelo outro. Então, procurando tocar os profissionais, procurando envolver os profissionais dentro do hospital. Agora, na residência terapêutica, nós já conseguimos fazer um trabalho mais assim, mais humanizado, onde os profissionais são mais capacitados, são mais treinados, tem uma frequência maior assim, de treinamento, de capacitação para essas pessoas. O que nós fizemos no hospital? No passado, nós tínhamos
uma equipe que praticamente para todo o hospital. Hoje nós temos uma equipe para cada unidade de atendimento. Então nós temos uma unidade com 30 leitos e dentro desses 30 leitos nós temos lá a equipe dessa unidade para cuidar desses 30, que é enfermeiro, o técnico de enfermagem, terapia ocupacional, o médico psiquiatra, o clínico. Então a gente vai fazendo um trabalho para cada grupo de 30 pessoas. Para cada grupo de 30 pessoas. Quantos profissionais tem? No hospital nós temos 138 pessoas. Não, disponível para essas 30 pessoas. Somando são 10 profissionais. 10 profissionais. É porque tem o plantão do dia, da noite, né? De dia, da noite, depois tem o pessoal do dia, o terapeuta ocupacional do dia, da noite. Deve ter um gasto muito grande. Nós temos. Eu não vou nem entrar nisso, eu vim aqui para... Isso é uma 10 profissionais para 30 pessoas. É um gasto, porque são plantões, tem que fazer o revezamento, claro. Entendeu? Então a gente procura capacitar essas pessoas dentro dessa mentalidade CVViana, oferecendo condições, treinamento para as pessoas entenderem o comportamento da pessoa com transtorno mental. Por exemplo, nós temos tema lá que a gente chama assim, o paciente psiquiátrico e você. O que a gente vai abordar nesse tema? Que esses pacientes têm sentimento, têm emoção, têm frustração, eles dão risada, eles são felizes, eles têm tristeza, porque as pessoas acham que o paciente psiquiátrico não tem isso. Ele é assim mesmo, ele não é assim mesmo. Então, essa mentalidade a gente procura desenvolver no trabalho. Que beleza. Para aliviar a dor do outro. Ok. Vamos segurar um pouco, Luiz Carlos, que se ele começar a falar do Francisca Júlia, o nosso programa vai embora. Entendeu? Então, vamos pegar, mas eu acredito que você respondeu a nossa telespectadora lá de Santa Catarina. Mas se ainda sobrou alguma dúvida... Pode mandar um e-mail que manda e-mail, que depois ele pode deixar. Posso aí para você. Posso dizer o e-mail? Pode, é claro. franciscajulia@franciscajulia.org.br. Pode escrever o e-mail. Por gentileza, repita novamente. franciscajulia@franciscajulia.org.br. Aliás, ele está aberto a todos os demais telespectadores da TV. Pode mandar e-mail para lá. Ok, senhor telespectador, se tiver alguma pergunta, gostaria de acrescentar alguma. Roberto, eu vou agora vou levantar um tema aqui para a gente conversar um pouco, que é o seguinte, a gente tá vivendo um momento difícil, né? Diversas crises. Crise de desemprego, tem não sei quantos milhões de pessoas, crise de família. Então, são questões sociais, qualidade do nosso ensino, das nossas escolas. Isso aí, veja bem, faz com que a pessoa ela não se sinta muito bem, aliás, ela não se sente nada bem. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte, admitamos que a gente conseguisse equacionar, resolver esses problemas sociais, certo? Então, é necessário, eu pergunto, é necessário trabalhar essa parte social para resolver a dificuldade da angústia, da depressão das pessoas, ou é necessário trabalhar a própria pessoa? Roberto, por favor. Olha, eu diria que sempre naquilo que nós conhecemos enquanto pessoas que procuram o CVV, que nos castelos tem pessoas sofrendo, pessoas com depressão, e nas favelas tem pessoas felizes. Então essa conotação que nós brasileiros passamos, que hoje dificuldades de emprego, dificuldades N que nós todos vivenciamos, é um fator que leva a pessoa a se sentir emocionalmente perturbada, sim. Mas se fosse questões sociais resolvidas, Noruega, Japão e outros países não teriam suicídio. A questão é a estrutura interna da pessoa, como a pessoa está vendo o mundo dela, né? Isso nós só não sabemos. Então nós temos visto aí pessoas que atingem o auge da fama, o auge do dinheiro, pessoas que vêm de famílias nobres, pessoas muito bem educadas, muito bem estruturadas, que não suportam o peso que a vida está dando para ela naquele momento. E isso é importante dizer que
são questões de momento. A pessoa não está suportando o peso daquele momento. Ao fazer contato com o CVV e ser acolhida, ser respeitada, nós buscamos transmitir a confiança e o respeito, ela se reencontra e segue o caminho dela. Seja no palácio, seja na favela, seja nas mansões. Então, para nós, enquanto CVV, é muito difícil nós qualificarmos o status, o problema, a situação, até não olhamos para isso. Nós olhamos só para a pessoa. No chat, por exemplo, às vezes a pessoa está fazendo uma narrativa de um sofrimento e depois ela diz que não está no Brasil, ela está em outro país. Eu estou em tal país. Nossa, ela está narrando um problema brasileiro lá, né? Então, entendi. A pessoa é que comanda, né? Não é o problema. O problema para nós não olhamos para o problema da pessoa, olhamos para a pessoa. Ok. O Luiz, pelo que o Roberto colocou, a dificuldade, a causa maior da angústia, da depressão, que pode levar até ao suicídio, é um problema da pessoa se adaptar à situação. Seria isso? Eu entendo que sim. Isso? Eu entendo que sim. Quando ela internamente ela consegue lidar com o interno dela, ela consegue lidar com o que está fora. Apesar da dificuldade, apesar da dor, apesar das barreiras que a gente encontra, se eu tiver apoio interno aqui e de fora, eu consigo superar. Pelo menos a experiência que a gente tem vivenciado, por exemplo, no nosso ambulatório infanto-juvenil, aonde chegam adolescentes, às vezes, com a família totalmente desestruturada. E o adolescente também desestruturado. Mas é oferecido o que para ele? Escuta, atenção, acolhimento. Aí ele começa a se ver, ele começa a se enxergar, e a gente percebe mudanças nessas pessoas. Não conseguia, às vezes, se relacionar, olhar para o outro. Não conseguia dar um sorriso. Mas isso foi oferecido para ele. Eu entendo assim, ele interiorizou, percebe? Criou forças internas e começa a se relacionar com o meio. Eu entendo que aí tem crescimento. É experiência, porque no nosso ambulatório nós temos questões sociais seríssimas. Às vezes nós temos adolescentes onde os pais estão presos. E quem leva a criança ou o jovem para o atendimento são os avós. Entendi. Eu fico imaginando o que essa criança passa, o que esse adolescente está passando internamente. Quer dizer que, pelo que eu estou entendendo, se ele conseguir se auto-equilibrar, ele consegue vencer essas questões Já deu um sociais. grande passo. Enquanto o Roberto falava, eu estava lembrando de uma história. Ele tem bastante história, hein? Não, estava lembrando de uma história, a gente aprende no CVV mesmo. Eu me lembro de uma palestra que eu assisti no CVV, dizia assim que o rico já conquistou tudo, não tem mais o que conquistar, entra em tédio. O pobre não, o pobre ainda vai formar o filho, quer ter a casa dele, então tem objetivos, percebe? Você indo para o lado material da coisa. Interessante. Ele vai buscar isso, não tem tempo para ficar perdendo, tem que ver os filhos formados, ele se dedica para isso, vence as dificuldades. Tá certo. Não é? Enquanto meus filhos não se formarem, eu não sosseguei. É importante isso aí. Tá vendo como é que é, senhores telespectadores? Parece que o problema é comum a todos nós. Sem dúvida. Que nós precisamos se adaptar a essas situações. Nós precisamos compartilhar, nós precisamos dividir as coisas para somar, percebe? Aí ouvindo um, ouvindo o outro, a gente vai criando condições, vai se avaliando, se apoiar mutuamente. E eu acredito que a gente pode fazer isso através de algo que o CVV bate bastante, nós também somos plantonistas do CVV, que é conversar. Conversar ainda é o melhor remédio. É essa frase, né, Roberto? Falar é a melhor solução. Quando nós estamos conversando, falando, compartilhando, como você falou, é quase que uma vacina ao suicídio. Nós aprendemos uma coisa assim, nós não aprendemos algo assim, independência ou morte. Outro dia eu recebi um vídeo dizendo assim, interdependência ou morte. Deu para entender?
Se for independência ou morte, eu sozinho, percebe? Isolado. Interdependência A ou morte. independência Muito não. interessante. Eu me relaciono, Muito eu estou bonito, junto. muito bonito. Isso eu não vou esquecer nunca. Olha, Só completando, então nós precisamos oferecer isso para as pessoas. certo. Bom, você já falou, né, sobre os sinais que as pessoas dão, né, de suicídio. Tivemos uma conversa interessante. Agora, é o seguinte, o adolescente, de uma maneira geral, ele é cobrado para ser educado, ser magro, inteligente, amável, tranquilo. Se ele não consegue, ele se sente excluído dos grupos sociais, certo? Isso pode fazer com ele que ele, desde cedo, pense em se suicidar? Entendeu? Pode ser. A gente já falou aqui. Chama. Eu entendo que isso é interno, é de cada um. Se o adolescente tiver uma condição de escuta, de acolhimento, entendeu? Ele vai se abrindo, vai conversando. Agora, se ele for sempre criticado, se ele sempre for ameaçado, o que vai acontecer com ele? Ele vai se fechar. Ele não vai se relacionar com o meio. Então, eu vejo importante oferecer oportunidade para o adolescente expor aquilo que ele percebe, como ele percebe a vida, como ele sente a vida. E não criticar, não julgar. Eu não sei falar de outra forma, porque o que a gente aprende no CVV é não julgar, não criticar, não avaliar, é estar junto. Eu não consigo ver de outra maneira. Oferecer condições para ele se ouvir. Que bom. Ô Luiz, nossa produtora, ela é dura. É durona, estou vendo o jeito dela ali. Ela está nos chamando aí, que diz que vai passar um vídeo aí para nós, que é muito interessante. Vamos ver o vídeo que ela reservou para nós. Eu surto, quebra as coisas da cozinha, da sala, surto. A ideia é que a gente continue fazendo essa transformação na psiquiatria, oferecendo para essas pessoas que não têm aonde morar, não têm abrigo, não têm amparo, elas terem isso, eu diria que é renascer para a vida. E diz bem respeito a você. Ela fica mostrando essas coisas, a gente fica muito emocionado quando vê essas coisas, porque tem uma história assim riquíssima. Não dá para contar aqui. Tá bom, então. Vamos mas então dá para a gente conversar. É muito emocionante. Eu sou suspeito em falar sobre isso. A gente mas gosta é riquíssimo. tanto quando a gente olha né? cada um dessas pessoas, lembra como era antes e como estão hoje, completamente diferente. Completamente. Bom, isso. Obrigado, viu? Bem, eu já tinha falado sobre sinais, né? Mas existem pessoas que se calam com opressões físicas, e, enfim, diversas situações que realmente mexem com o seu emocional. É possível, com uma simples conversa, resolver isso, Roberto? Olha, nós, enquanto CVV, nós nos propomos a ouvir, mas a solução vem da pessoa. Aliás, é muito comum e muito cobrado do voluntário, e o voluntário passa por essa dificuldade enquanto está iniciando o processo de voluntariado, é o tal do conselho, né? As pessoas pedem conselho. Ela está sofrendo, está passando por um processo dificílimo, sempre existe um terceiro envolvido, pai, mãe, um relacionamento, um amigo, um colega, que coloca uma pressão muito grande, a pessoa não está suportando e ela pede conselho. O que nós do CVV fazemos? Nós ouvimos, conversamos, a pessoa desabafa, ela vai fechando o ciclo do desabafo dela, ela vai se vendo, vai se reposicionando e ela encontra um caminho.
Ela encontra um caminho que não estava claro até então, porque o peso que ela sentia era tão grande que ela não conseguia achar um caminho nenhum, achar qualquer caminho possível. Mas nós, enquanto CVV, nós apenas ouvimos, acolhemos e refletimos para ela aquilo que ela está dizendo, e ela, no final do desabafo, ela encontra caminhos surpreendentes para ela. Para nós, não, porque nós não conhecemos o roteiro dela e por isso que não podemos julgar ou dar conselhos, mas com certeza ela encontra uma saída que nos surpreende e surpreende ela também, né? Ótimo, Roberto. Bem, nós só temos 5 minutinhos, mas o tempo passa, né? É que a conversa do nosso companheiro aqui, do nosso colega plantonista e financeiro, administrativo financeiro, né? Do Francisco Júlia, está muito interessante. Luiz Carlos, suas considerações finais, se você quiser falar algo, nós ainda temos alguns minutinhos sobre o seu trabalho lá no Francisco Júlia. Não, eu só, quando a Jo me convidou para vir falar sobre esse assunto, quer dizer, trocar essas ideias sobre as dores da alma, eu fiquei pensando no assunto, falei, o que eu vou falar no programa, né? O que eu vou compartilhar? Mas aí a gente fica olhando para as pessoas com quem a gente atende, pessoas com quem a gente conversa, e ao longo da vida, né, desse tempo todo, nós já trabalhamos com crianças órfãs e abandonadas, crianças que foram deixadas pela família e que hoje têm lar, têm suas próprias famílias. Foi um trabalho que o CVV realizou lá em São José dos Campos, no Lar Esperança. Então eram pessoas sofridas, né? E hoje, com a oportunidade que foi oferecida, elas aproveitaram a oportunidade e têm as suas famílias, têm o seu lar, têm a sua casa. Então eu queria deixar essa mensagem, que tudo aquilo que a gente fizer pelo ser humano, tudo aquilo que nós fizermos para a melhoria da sociedade, tem sentido. Tá? E eu gosto muito da visão do CV por uma sociedade mais fraterna e mais compreensível. Sempre que eu posso, eu falo isso. Também. Não vejo a sociedade de outra forma. E para que isso aconteça, precisa de muito calor humano. Nós precisamos continuar doando calor humano para as pessoas. É isso Ótimo. Que eu queria dizer. A sua mensagem realmente é bastante inspiradora, muito bonita. E agradecemos você que nos trouxe exemplos realmente, uma vivência incrível da sua atividade, e que, diga-se de passagem, é um braço, está ligado ao trabalho do CVV. Nós agradecemos essa sua presença, entendeu? E esperamos que volte novamente, porque não dá para a gente esgotar o assunto todo num único programa. Roberto, agradeço você, viu, Roberto? E como é que está o eixo voluntariado? Que trabalho que faz o eixo voluntariado? Olha, o eixo voluntariado, rápido, hein, ele tem como função unir os voluntários do Brasil, né? Inclusive nós temos um grupo fechado ali no Facebook de eixo voluntariado, somente voluntários. Inclusive aqueles que estão nos assistindo quiserem fazer alguma pergunta para o Luiz, encaminha, depois nós encaminhamos para o Luiz. E nós, agradecendo o Luiz, aí, lá de São José dos Campos, tão longe aqui para Sorocaba, mas dentro do princípio desse compartilhamento e cooperação, e como disse o Jacques Conchon quando esteve aqui no programa, um dos fundadores do CVV, quando for tão natural para cada ser humano fazer a doação de amizade, o CVV pode fechar as portas, porque aquele que está do seu lado fará o trabalho que o CVV faz. E aquele que está do seu lado não vai colocar tanta pressão sobre você, e todos nós viveremos num mundo diferente. Então, Alvarenga, muito obrigado. Luiz, muito obrigado. A todas as pessoas que estão nos assistindo. Voluntário, CVV é voluntário. Se você tem interesse, www.cvv.org.br. Se inscreva como voluntário, vai ter todo um procedimento. E se você precisa de um trabalho de apoio emocional, estamos à disposição. Chat, e-mail, telefone. Procure no nosso site que você vai encontrar tudo o que você precisa lá. Muito obrigado a todos. Muito bem. Nós agradecemos a TV Com, essa grande parceira nossa. Agradecemos a nossa querida Jo, nossa produtora, que voluntariamente dedica-se durante horas para que o nosso telespectador tenha um programa
de tão grande valor, com pessoas tão interessantes. E, finalizando, agradecemos a você, telespectador, que esteve conosco durante esta 1 hora. E os convidamos para que voltem nos nossos próximos programas. Se desejarem assistir ao vivo o programa, também é possível. É só vir aqui no horário das 17 horas. O programa vai ser repetido novamente. Quais são os horários que ele é repetido, Jô? Sexta-feira, às 8 da manhã. E sábado, às 20 horas. Então, mais uma vez, muito obrigado, telespectador. E aproveitamos, em nome de toda a equipe do Compartilhe com o CVV, desejar um bom Natal, boas festas a todos vocês. Muito obrigado, boa tarde. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV.